Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um áudio podcast aqui no meu canal. Para você que ainda não conhece os podcasts, são podcasts que eu divulgo todas as quartas-feiras, faço isso de forma multimídia, aí, vamos dizer, né? Nesse caso aqui, trabalhando com áudio, eu tenho aí também um podcast de entrevista que eu chamo Papo de Dono, que vai ao ar todos os sábados às 14 horas, tem vídeo de conteúdo no meu canal, enfim, procuro diversificar um pouquinho as mídias para atingir pessoas de forma diferente e para levar bastante conteúdo agregador aí para todos. E o tema do podcast de hoje é: você é um líder de verdade? Nós que somos empresários, para aqueles que já estão aí na vida, né, de cuidar dos seus negócios, e também para aqueles que desejam abrir os seus futuros negócios e que vão ser líderes de verdade, porque a gente não faz nada sozinho, a gente precisa liderar pessoas, né? Gerir pessoas. Existem algumas coisas que são muito importantes e que distinguem líderes, né, bons líderes aí no mercado. E hoje, assim como eu fiz no podcast passado, que eu falei aí do Roberto Cialdini, eu lancei mão de trazer um conceito do Daniel Goleman aqui sobre liderança, né? E ele fala aqui de 5 temas que são muito importantes para você tratar, para você se tornar um grande líder. Então vamos lá, o que é que distingue aí o grande líder de um líder apenas bom, né? Segundo Daniel Goleman, não é o seu QI, nem as suas habilidades técnicas, mas o que distingue aí o grande líder de um líder apenas bom é a sua inteligência emocional. E essa inteligência emocional ele define como o conjunto de 5 habilidades que permitem aí aos melhores líderes maximizar o próprio desempenho e o desempenho também dos seus colaboradores. Ele observou que quando os autoexecutivos ou quando empreendedores realmente bons aí de uma empresa contavam com as habilidades de inteligência emocional da forma correta, né, sua unidade superava a meta de receita anual pelo menos em 20%. E aí vamos falar quais são essas habilidades de inteligência emocional que a gente precisa conhecer e também começar a exercitar. A primeira delas é o autoconhecimento, que é definida por ele como conhecer os seus pontos fortes e fracos, as suas motivações e valores e também o impacto que esses fatores causam aí nos outros. Eu vou falar sobre cada uma delas aí daqui a pouquinho. O segundo, né, ou a segunda habilidade de inteligência emocional citada por ele é o autocontrole, que significa controlar ou redirecionar impulsos e estados de ânimo problemáticos. A terceira habilidade é a habilidade de motivação, né, de ter prazer na conquista profissional em si, sem segundas intenções. A quarta é a empatia, ou seja, a forma de entender a estrutura emocional das outras pessoas. E a quinta e última habilidade da inteligência emocional, citada aí pelo Daniel Goleman, é a destreza social, que segundo ele significa construir relações com as pessoas para conduzi-las na direção que você deseja. Então, a gente sabe que cada um de nós nasce aí com certos níveis de habilidade de inteligência emocional, mas a gente pode fortalecer essas habilidades com muita persistência, com treinamento e também com feedback aí de mentores, de coaches e de colegas de trabalho. Agora vamos falar aí na prática como é que a gente pode trabalhar um pouquinho mais detalhadamente essas habilidades de inteligência emocional no nosso mundo empresarial. Vamos falar da primeira habilidade novamente aí, que é o autoconhecimento, que a gente definiu, né, como conhecer os seus sentimentos, seus pontos fortes e fracos, as suas motivações e os seus objetivos e o impacto que tudo isso provoca nos outros, né? Quais são as características dessa habilidade? A primeira delas é a autoconfiança. A segunda é a capacidade de fazer uma autoavaliação que seja realista, né? A terceira característica, o senso de humor autodepreciativo. E a terceira característica do autoconhecimento é a sede de crítica construtiva. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Para cada uma delas eu gosto de dar exemplos para vocês levarem esses exemplos, inclusive, para a vida de vocês. Um exemplo do autoconhecimento é quando um gestor sabe que não lida bem com prazos apertados. Por isso ele administra o tempo para concluir as tarefas
com bastante antecedência. Então, se você se conhece bem, se você sabe naquilo que você é bom, se você sabe que naquilo que você é ruim, você explora isso de forma a trazer resultados, obviamente, para si mesmo e para o seu negócio, tá ok? A segunda habilidade da inteligência emocional é o autocontrole, que o Daniel Goleman define como controlar ou redirecionar impulsos e estados de espírito nocivos, né? Quais são as características dessa habilidade? A primeira, confiabilidade. A segunda, integridade. E a terceira, tranquilidade diante da ambiguidade e das mudanças. E o exemplo que eu gostaria de dar aqui é que quando uma equipe, por exemplo, faz uma apresentação que seja desastrosa, aí, o seu líder resiste à vontade de ficar ali esbravejando, né? Em vez disso, reflete sobre as possíveis razões do mau desempenho, explica para a equipe as consequências do fracasso e explora soluções em conjunto. Então, se você tem autocontrole, mesmo diante de situações nocivas, né, que você, até por algum tipo de impulso, você vai tomar ali uma atitude drástica que seja nociva, ruim para a empresa ou para si mesmo, né, deteriorando até a sua imagem, as suas condições de trabalho, você apresenta confiabilidade, integridade e muita tranquilidade para resolver as questões. Não estou dizendo aqui que isso seja simples de fazer, viu, pessoal? Pelo contrário, às vezes é muito complicado, mas é nessa direção que a gente tem que ir. Vamos seguir então, vamos falar sobre a terceira habilidade que o Goleman fala, que é a habilidade da motivação, que ele define como ser motivado por conquistas, né? E quais são as características, as principais características aí dessa habilidade? A primeira, paixão pelo trabalho e por novos desafios, né? A segunda, disposição incansável para melhorar. E a terceira, otimismo diante do fracasso. E aí, um exemplo muito interessante que eu gostaria de dar é assim, um gestor, né, que trabalha aí com portfólio, por exemplo, de uma empresa de investimentos ou de uma empresa de produtos, né, que precisa fazer esses produtos aparecerem, venderem, né, ele vê aí as vendas despencarem durante, sei lá, 3, 4 trimestres seguidos, né? Grandes clientes abandonam o barco. Em vez de culpar circunstâncias externas, ele decide aprender com a experiência e planejar uma reviravolta. A motivação, pessoal, principalmente para quem trabalha com vendas, né, que está sempre trabalhando cara a cara aí com o cliente, levando vários nãos e obtendo com esses nãos, né, talvez várias cargas negativas, de levar isso, engolir esses nãos, vamos dizer assim, e levar isso de maneira positiva para o seu negócio, para a sua próxima venda, né? A gente realmente tem que trabalhar essas características que, se a gente não lembrar que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, se a gente não lembrar que a gente precisa incansavelmente melhorar, fazer reflexões positivas daquilo que a gente fez e por que a gente está errando, e também ter um otimismo, né, uma resiliência muito grande aí para aceitar o fracasso e dar a volta por cima, as coisas, quando elas acontecerem, elas vão ficar bastante complicadas e aí, principalmente se elas forem negativas, você não vai ter a resiliência, a motivação suficiente para te levar para um próximo passo. Vamos falar agora aí da quarta habilidade de inteligência emocional, que ele fala que é a empatia. E ele define novamente, só para citar aqui, que é levar em conta os sentimentos dos outros, sobretudo ao tomar decisões. Quais são as características dessa habilidade aí, que é a empatia? Primeiro, a expertise em atrair e reter talentos. Segunda, a capacidade de desenvolver os profissionais. E a terceira é a sensibilidade para diferenças culturais. Isso é muito importante. Existem aí, né, pessoas que trabalham na área principalmente de gestão, né? E o exemplo que eu gostaria de dar aqui é o exemplo de pessoas que trabalham na área de recursos humanos ou na área de gestão de pessoas, né? Pessoas que trabalham nessa área precisam entender das características pessoais daquele colaborador, fazer principalmente, que é o que eu faço hoje quando eu vou contratar colaboradores principalmente, e quando a minha empresa cresceu muito, né? O maior salto do meu crescimento foi quando eu comecei a acertar a mão nas contratações, e para acertar a mão, uma das coisas que eu mais fiz foi avaliar o perfil comportamental do colaborador antes, no momento da entrevista, né? Antes dele entrar para a vaga, né? Se eu tenho aí sensibilidade para atrair boas pessoas, entendendo o perfil delas e capacitando essas pessoas da maneira correta dentro daquele perfil. E por que eu preciso entender o perfil? Porque não adianta eu forçar a barra para uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, executor, para que ela seja comunicadora, ou para quem tem um perfil planejador,
para que ela seja executora. As coisas não vão acontecer. Então, o exemplo que eu dou aqui são pessoas de RH que geralmente precisam o tempo inteiro entrevistar ou até mesmo contratar, ou até mesmo demitir. Se você é empresário, pequeno empresário, você mesmo vai passar por isso. Então saiba que existem coaches, existem aí profissionais que trabalham que fazem esse trabalho de avaliação do perfil comportamental. E essa avaliação, obviamente, é muito importante para você colocar pessoas de perfil certo fazendo a atividade correta. E aí você vai ter esse discernimento, né, da empatia, de usar a empatia para atrair pessoas boas, capacitar essas pessoas e entender também as diferenças, né, que esses tipos de perfis conseguem fazer para obter o seu resultado, obter o resultado que você deseja. E a última habilidade que o Daniel Goleman fala é a destreza social, que ele fala o seguinte: administrar relacionamentos para conduzir as pessoas na direção desejada. Ou seja, você precisa ter um direcionamento muito grande com seus colaboradores. Para a gente que é empresário, a gente não faz nada sozinho, a gente cansa de falar isso, né? Mas quais são as características dessa destreza social? A primeira é a eficácia em conduzir mudanças. Nós precisamos saber que o tempo inteiro a gente vai mudar e a gente tem que ser muito eficaz. A segunda característica é poder de persuasão. Eu preciso ter o poder de persuasão sobre o meu time, sobre as pessoas, para eu poder tirar delas o resultado que eu desejo. A terceira é a extensa rede de contatos, né? Trabalhar o tempo inteiro com bons relacionamentos aí. E a quarta é a expertise em formar e liderar equipes. E o exemplo que eu dou disso é que, por exemplo, né, um gestor que deseja que a sua empresa adote uma estratégia mais eficaz aí pela internet, vamos pegar esse exemplo aí, ele acaba muitas vezes encontrando pessoas que pensam como ele e forma lá uma equipe para criar um protótipo de um site, alguma coisa assim. Ele vai, convence os seus colaboradores e até de maneira concreta, né, essa empresa já é um pouquinho maior, já tem aí gestores, né, consegue convencer o empresário, o dono da empresa, a participar daquele projeto que ele faz e, como resultado, a empresa cria aí algo voltado para a internet que antes não existia e acaba colocando aquilo no mercado. Então, se você consegue, através de novos projetos, por exemplo, né, administrar relacionamentos internos, fazer com que a sua persuasão altere o modelo de pensamento de outras pessoas para te ajudarem em um certo projeto, com certeza você vai ser muito bem sucedido. E para você que é empresário, um futuro empreendedor e consegue ter essa destreza social aí para conduzir certas mudanças na sua empresa, né, persuadindo pessoas ou então fazendo bons contatos, trazendo bons parceiros para colocar a sua empresa em direção ao crescimento, você com certeza vai ter muito mais resultado. Então, pessoal, era isso por hoje. São esses temas aí, são esses 5 temas que eu gostaria de falar sobre eles hoje, que são as habilidades da inteligência emocional que o Daniel Goleman prega aí, que já escreveu alguns livros, e a gente que é empresário precisa estar ligado também nesses assuntos pessoais. Afinal de contas, para ser um bom líder, você também vai precisar ser um bom gestor. E para ser um bom gestor, você também vai precisar ser um bom líder. Um bom empresário, na minha opinião, é aquele que consegue caminhar e permear, né, sobre esses 2 pilares aí, ser um bom líder e ser um bom gestor. Você com certeza com essas 2 coisas vai ser um empresário melhor, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. Eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, clica no sininho, manda o seu comentário, a sua sugestão, eu vou responder com muito carinho a todas elas, tá ok? Um grande abraço e até o próximo.